Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão ouvirem, assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba, e agradeço ao Pai Celestial pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Já quero desejar um bom fim de semana para todos vocês e todos os vossos familiares. E vamos que vamos. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: o Evangelho da Graça anula o ego humano. Exatamente, esse é o tema da mensagem. Não existe espaço para o ego humano, o ego do ser humano, para a meritocracia humana quando a gente fala a respeito do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça não alimenta, presta atenção no que eu vou falar, o Evangelho da Graça não alimenta o ego do homem, a meritocracia humana, a carne. Pelo contrário, o Evangelho não dá ênfase de maneira nenhuma para o ego do homem. E por isso que o Evangelho da Graça é escândalo. Assim como falou o apóstolo Paulo, até em nossos dias, essa expressão falada pelo apóstolo Paulo, que o Evangelho da Graça era escândalo, não é? Isso vem discorrendo por séculos. Porque quando Paulo falou foi no século I, a gente está no século XXI. E até hoje, o Evangelho da Graça é escândalo. E onde entra o escândalo? O escândalo entra quando o Evangelho ele é mostrado. Muita gente, muitas pessoas nos dias de hoje, como também no dia de Paulo, não aceita de maneira nenhuma e anula o Evangelho da Graça. Entendeu? Então, no tempo de Paulo e no tempo de hoje também, o Evangelho, ele traz escândalo, ele é escândalo. Entendeu? Então, em nossos dias, eu digo, posso dizer assim, quando digo que o Evangelho traz escândalo, não é no sentido de falar, mas no conteúdo que se fala que traz escândalo. Eu vou falar novamente e talvez vocês não entenderam. O Evangelho da Graça, ele traz escândalo. Ele é escândalo, não no sentido de falar, mas no conteúdo do que se fala que traz escândalo. Ou seja, quando essa palavra do Evangelho, das boas novas, cai numa terra boa, a semente vai germinar, a semente vai frutificar. Produz o entendimento, o crescimento na palavra. Aí entra a metanoia. E quando esse Evangelho ela cai numa terra que não é boa, a terra que não aceita, né? A terra que não podemos dizer assim, não crê, entendeu? Então eles anulam, porque caiu numa terra boa, numa terra que não aceita. E quando não se aceita, não entende. É porque não entende, porque não compreende. E aí não entra no reino. Porque quando Jesus falou ali dos 4 tipos de solo ali, Jesus estava falando a respeito do reino que estava sendo pregado. O reino estava sendo anunciado. O reino que Cristo reinou do ano 33 até o ano 70. Esse aí era o milênio.
Entendeu? Então todos aqueles que estavam em Cristo estavam reinando com ele. Nós não, nós já viemos reinando com o Pai. Existe um diferencial aí. Então, meus irmãos, quando a semente cai, quando a semente do Evangelho da Graça cai numa boa terra, então ela produz. Numa boa terra, quando eu falo, é aquele que entende, que compreende. Aí entra no descanso, entra no repouso, entra na paz, porque o Evangelho, ele transmite tudo isso. Descanso e paz. Ele produz paz, ele produz descanso, ele produz repouso. Então esse é o crescimento do Evangelho. Então foi o que aconteceu conosco. A terra germinou, oh glória, trazendo descanso, repouso e paz. O Evangelho pregado e recebido, né, se torna o quê? O ego crucificado. Quando você recebe a palavra do Evangelho, aí o seu ego é crucificado. Entendeu? E muitos não querem morrer. Ou seja, se o grão caído na terra ruim, se o grão cai na terra ruim, na terra que não aceita, que não entende, que não compreende, entendeu? Então a semente não germina, não tem germinação, não tem frutificação, não tem crescimento, entendeu? Não produz nada, não aceita e faz o quê? Anula o Evangelho da Graça. Então, meus irmãos, se a terra é ruim, entendeu? E não morrer, o ego humano, então eles jamais verão a Deus, jamais entenderão o Evangelho, jamais entram no reino, não entram no repouso, não entram no descanso, não têm paz, vivem se condenando por si mesmo, tem de fazer algo. Não, o homem não precisa fazer nada, já foi feito, a obra foi completa. Então, meus irmãos, veja em Mateus capítulo 13, versículo 19 e 23, vamos falar aqui. A gente sabe que Jesus estava falando uma parábola, mas ele estava contando a respeito do reino, entendeu? Ele estava falando aqui sobre o reino que se aproximava, o reino que estava próximo, entendeu? Então, observe que aqui está falando de 4 tipos de pessoas, entendeu? E era a respeito do reino que o Cristo, o Jesus de Nazaré estava falando. Então veja, aqui está falando, volta a falar, os 4 tipos de solo aqui representavam 4 tipos de pessoas, se referindo à palavra do reino que estava sendo anunciada. Então veja, no versículo de 19, Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 13, versículo 19 e o 23, veja bem, vamos ler só esses 2 versículos. O 19 diz assim, ó, olha, a todos os que ouvem a palavra do reino, veja que estava falando a palavra do reino, o reino estava sendo anunciado. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, olha, e não entendem, tá vendo aí? E não aceitam, é porque era terra ruim, porque não entendiam, não compreendiam. Ó, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eu não vou falar dos 4 tipos de solo, eu só quis falar aqui o versículo 19, para mostrar que o anúncio ali, a mensagem falada ali por Cristo, o ensinamento, se referia ao reino que estava próximo. Entendeu? Então veja, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. Vem o opositor. Aqui não está falando de ser espiritual, maligno, diabo, satanás, demônio, não, como nós somos enganados.
Entendeu? Aqui não tem nada a ver. Aqui é a oposição às coisas do mundo. Entendeu? Pessoas com a mente fechada que não entendem, não compreendem a mensagem do reino que é espiritual. Vamos ler o versículo 23. Vamos lá, o 23. Olha, mas o que foi semeado em boa terra, ou seja, olha, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, ou seja, é o que recebeu a boa semente. Ó, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Essa boa terra aqui é aquele que entendeu, que compreendeu a mensagem do Espírito. O evangelho que estava sendo, ou seja, a palavra do reino que estava sendo anunciado, propagado ali pelo Cristo. Este frutifica e produz a 100 e 60 e a 30 por um. Este compreende, ou seja, entende e também dá fruto. Entra no descanso, entra no repouso, entra na paz. Então, meus irmãos, observem quanta riqueza de entendimento nós estamos adquirindo aqui. Então, veja que foi o que aconteceu conosco. A terra germinou, trazendo descanso, repouso, paz, glória, equilíbrio, moderação. Evangelho pregado e recebido se torna o ego crucificado, torna o ego crucificado. Então por isso que muitos não querem morrer. E o evangelho, ele o evangelho não é para... Eu não estou falando que Mateus aqui era evangelho, não. Eu estou dizendo que o evangelho anunciado por Paulo, e hoje o que a gente dá testemunho desse evangelho, porque seria mostrado nos séculos vindouros, entendeu? Aniquila, anula, não dá espaço para o ego humano. Então veja, para os incrédulos que não recebem, que não entendem, que não compreendem a palavra do reino, ou seja, o evangelho da graça, a metanoia, aqueles que ainda não abriram a mente, aqueles ainda que não têm o entendimento, o Espírito, aquele que não é guiado pelo Espírito, que não é guiado pelo a palavra do evangelho, das boas novas, das boas notícias, entendeu? Tudo para ele, os incrédulos que não aceitam, nada é puro, mas tudo foi purificado, tudo. Lá em Atos 10, 15 a gente vê isso. Não os tornei, não os chameis de impuro aquele que eu o tornei puro. Entendeu? Então, para os incrédulos, você está entendendo? Para os incrédulos, nada é puro. Veja em Atos 10, 15, eu vou só mostrar aqui, depois vocês dão uma olhadinha aí direitinho. Atos 10, 15, veja, olha o que diz, ó. Segunda vez a voz lhe falou, para quem? Para Pedro. Ao que Deus purificou, não consideres impuro. Então, observem, para os incrédulos, nada é puro. Eles dizem que pregam o evangelho, mas eles pregam o evangelho de condenação. E o evangelho não é de condenação. O evangelho não dá espaço para condenação e nem para ego humano, meritocracia humana. Não. Pelo contrário, é por graça, de graça e pela graça. Então, mesmo que os incrédulos... Agora tem um porém. Mesmo que os incrédulos não aceitem, não compreendem, não entendam, não recebam essa palavra. E daí se eles não creram? E daí se eles não entendem? E daí se eles não compreendem? E daí se eles não aceitam essa mensagem limpa e pura e cristalina do Evangelho da Graça? E daí? Nada pode anular a fidelidade de Deus. Eu gosto dessa passagem de Romanos 3,3. E daí se muitos não creram? Paulo diz, e daí? Por acaso a incredulidade deles vai anular a fidelidade de Deus? O amor ágape do Pai? A graça salvadora? A misericórdia? Paulo disse, de forma alguma. Então, meu irmão, mesmo que os incrédulos não aceitam, não reconheçam, não entendam, e daí se eles não creram? E daí se a terra
não recebe a boa semente, a palavra. E daí? Se muitas terras, eu estou me referindo a pessoas, não recebem, não receberam a metanoia, o entendimento dessa palavra que nos traz paz. E daí? Nada anula. Por isso que a religião escraviza as pessoas, porque eles não entendem, eles não compreenderam a mensagem verdadeira, a palavra da graça. Eles não tiveram a mente aberta, a mente deles está fechada. O véu ainda está posto. Então, veja, o espírito de escravidão está nesses lugares, nessas pessoas. Quando eu falo espírito de escravidão, eu estou falando do entendimento que ainda não se abriu. Paulo falou espírito de escravidão. É porque eles não têm esse entendimento. Não são guiados pelos espíritos e se tornam, pelo espírito, que é a palavra, e se tornam que escravo de homens. Então, irmão, observem, e o espírito de escravidão traz medo, culpa, condenação, entendeu? Sentimento de culpa. Eles pisam o Filho de Deus e negam o Espírito da graça. O que é negar o Espírito da graça? É negar a mensagem do Evangelho, onde o Evangelho mostrava o que Cristo havia feito na cruz, a boa obra perfeita ali, e foi completo, o está consumado. Então eles pisam o Filho de Deus e negam o Espírito da graça, porque pregam condenação, têm de fazer algo para Deus, por isso que eles não entram no reino. Por quê? Porque a consciência deles está fechada, a consciência deles é de culpa, é de fazer algo, de mérito humano, de meritocracia humana, de ego humano. Por isso que não entram no descanso, não entram no reino, não vivem o reino de Deus, o reino do Pai. Eu não estou falando do reino do Filho, eu estou falando do reino do Pai. O Filho já entregou o reino do Pai. Quando nós já nascemos dentro do reino do Pai. Então veja, eles não entram no repouso, no descanso, não tem paz. A consciência culpada não reina o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de poder, o reino que tira toda a consciência. O Evangelho tira toda a condenação, uma consciência de condenação, e faz você viver em paz. Então, meu irmão, o Evangelho da graça é a vontade do Pai Celestial. É só entender, o crer dentro do Evangelho da graça. Volto a falar, o crer não é uma condicionalidade. O crer é para você saber, compreender e entender que tudo já foi feito. Isso traz paz, entendeu? Então, o Evangelho da graça traz renovação, é renovar o entendimento, meus irmãos. É simples assim. A vontade de Deus não é ordenância, não é campanha, não é o homem fazer. Não é filosofia humana. Só vai entender o Evangelho da graça, entendeu? Aqueles que têm a mente aberta. Quando a palavra cai em boa terra, onde a semente do Evangelho, das boas novas, cai, aí essa pessoa, meu irmão, vive no repouso, no descanso, desfrutando do reino de justiça, onde o Pai reina em nós. Então é essa palavra aqui que eu quero deixar. Eu, você, nós somos a terra boa. Nós somos aqueles que compreendemos e entendemos que ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra, pela mensagem do Evangelho da graça. E quando isso acontece, aí germina, frutifica e te traz paz, repouso e descanso. Saudações de paz. Bom final de semana para todos vocês. Não se esqueça de dar o like. Não se esqueçam de compartilhar essa mensagem. Não se esqueça de comentar. Comentem depois dessa mensagem. Comentem, deixem seus comentários lá, que é muito bom para o canal, tá bom? Graça e paz.